Nossa missão é com a verdade, com amor e a caridade. Umbanda, salve o centro de Umbanda, caminho Jaruã. Olá, sejam bem-vindos ao canal do Cuca, Centro de Umbanda, Caminho de Aruanda. Hoje falarei sobre dois tópicos, a psicografia e a psicometria. A psicografia é um meio que os espíritos têm de se comunicar conosco através da escrita, agindo diretamente no nosso mental. A psicografia, como vocês já sabem, não é uma atribuição do espiritismo nem de Kardec. Já existia muito antes de Kardec. Kardec só providenciou de estudá-las e organizá-las melhores. O Livro dos Espíritos foi feito todo ele à base da psicografia. Ele perguntava, os espíritos iam lá por meio das irmãs e outros médios e escreviam. E no final do dia ele resumia aquilo tudo, estudava e interpretava, enfim, fazia a sua analogia para formar o Livro dos Espíritos. Kardec dividiu alguns tipos de psicografia, como intuitiva, semimecânica, mecânica, escrita direta. A psicografia intuitiva é onde o espírito age diretamente na mente do médium. O médium sabe o que está escrevendo, sabe que está se formulando as frases, tudo que está acontecendo ao seu redor ele sabe e vai passando para o papel, como se fosse um pensamento dele, mas não é. É o pensamento do espírito, que se funde ao do médium e a natureza do fenômeno ocorre naturalmente. É claro, para os médiuns iniciantes, acham que isso é da sua cabeça, ele que está escrevendo tudo, ele que está inventando tudo e etc. Que é normal. Por isso a psicografia tem que ser treinada, estudada, educada, vista por pessoas de fora, seu dirigente. E sim, nos dias de hoje é válido ainda fazer a psicografia, porque os tempos estão sempre mudando. E tudo que nós conhecemos de hoje, da doutrina, alguns episódios da Bíblia, foram à base do alto para cá, através de falar e alguém escrever, ou a escrita intuitiva, os livros espíritas e outros livros que há de vir. Claro que é válido a psicografia. A psicografia vai estar presente hoje, ontem e sempre. A escrita semimecânica. A semimecânica ela funciona que o espírito pega pedacinho da parte da mente do cérebro do médium, ele faz com que a mão do médium vá direto a um lápis e escreva, meio que mecanicamente o espírito escrevendo. Porém, o médium, a frase já formula na cabeça do médium e o médium escreve. Fica uma coisa compulsória, mas ele sabendo tudo que está ocorrendo aqui. Então, essa é a semi-mecânica. E a mecânica é quando o espírito pega grande parte da mente do médium e isola ela na parte motora e mental, um pedacinho, e começa a escrever. Pega o lápis e começa a escrever compulsoriamente. E o médium pode proferir palestras ou palavras, naturalmente, que parte do cérebro do médium vai estar ligado, sincronizado diretamente ao espírito. Essa é a mecânica, onde Chico Xavier fazia esse tipo de psicografia e dava palestra e suas mãos psicografando e alguém do lado tirando o papel e botando. Existe outro tipo de psicografia, chamada psicografia direta, onde não há intervenção do médium. Simplesmente nós estamos aqui e de repente começa a ser escrito coisas na parede. O próprio espírito faz a manipulação dos fluidos e resolve o que ele tem que resolver, escrevendo o que ele tem que escrever, sem intervenção direta do médium. E a mais direta, a mais famosa que nós conhecemos hoje é os 10 mandamentos, onde Moisés subiu no alto, no monte,
e os 10 mandamentos começaram a ser escritos um pedaço de lápis de pedra. E aí Moisés veio com 10 mandamentos sobre a escrita direta com a intervenção divina. Claro, aos olhos de Cristo, comandante aqui na Terra. E tem outro tipo de psicografia, chamada psicografia em espelho, onde parte do cérebro do médium é também dominada pelo espírito, parte da mão fica semimecânica, porém a escrita é da direita para a esquerda, de cabeça para baixo. Eu vou botar aí, como vocês podem estar vendo, essa é uma psicografia em espelho. Para quem olha, não está entendendo nada. Você pegar essa psicografia e botar ela de frente para o espelho para ler. Ela está ao contrário. As letras estão todas invertidas. Essas são as escritas especiais e raras nos dias de hoje. Bom, vamos para a psicometria. A psicometria é um fenômeno, um atributo diretamente nosso. Não é mediúnico, é nosso, anímico. Somos nós próprios que temos essa atribuição desenvolvida em algumas pessoas. Claro, na Inglaterra estuda-se muito, na Rússia também, na Alemanha também. Muitos casos policiais, pegam esses médios para essas pessoas paranormais para encontrar pessoas desaparecidas. Bom, a psicometria é um fenômeno onde o psicômetro pega num objeto comum, imantada por fluidos da última pessoa que esteve com ele, fixada praticamente, mais fixada naquele objeto, roupa mais utilizada, e consegue sentir as percepções todas do que se passou, do que está passando ou do que há de passar. Aquele fluido imantado naquele objeto são resíduos de pensamentos e memórias registradas do possuidor antigo dele. Esse é o fenômeno da psicometria. Psicometria é a faculdade de ler impressões e recordações em objetos comuns. Bom, André Luiz, no livro dos Domínios da Mediunidade, ele é um aprendiz. E com ele vão sempre instrutores auxiliando a desvendar o mundo, como funciona. E numa dessas ocasiões, eles entraram no museu. E nesse museu tem vários objetos de reis, rainhas, E ele observava que objetos pessoais eram imantados por uma bola cinza, massa cinzenta, com pontos iluminados. E o mentor dele falou o seguinte: toque nesse objeto, toca nessa massa. Ele tocava, ele e os demais em espírito. Tocava, e aí vinha toda a lembrança, recordação do passado e a vivência daquelas pessoas que eram donas dos objetos. Daquela família toda, imperial ou não. Então, tudo que nós tocamos e ficamos muito tempo, nós deixamos nossos registros. Não tem jeito. Todo o nosso pensamento está voltado para nossos objetos. Objetos esses temporários ou não. Bom, celular. E meu celular, Bruno, está imantado? Sim. Por isso, atenção no que compartilhamos nas redes sociais, nas discussões políticas, etc. e tal. Toda aquela forma de pensamento vai estar imantado nos nossos objetos do dia a dia. Muito atenção, que nós pensamos, nós deixamos registrados em todo canto do universo. Bom, tem um jovenzinho que antigamente ele era muito magrinho, asmático, era um cara negativo, pessimista, e ele viajava muito. E nesse dia ele estava em Viena, passeando pelos museus de Viena. E aí acompanhava de vez em quando um grupo de turistas. Ele ouvia, mas o camarada, aquele garotinho, era negativo, pessimista, total, e acompanhava, olhando as obras deixadas no museu.
E nada dava atenção para turista, nada para ele valia, assim, nada muito negativo. E de repente uma coisa chamou a atenção dele. Uma lança que estava lá no museu chamado Hofburg, um museu em Viena. Estava uma lança onde a mulher, que era a guia turística lá do museu, falou o seguinte: quem possuir essa lança vai ter altos poderes para dominar o mundo. E aí chamou a atenção desse garotinho. O único objeto histórico no museu que chamou a atenção e prendeu a atenção dele. Como ele morava perto, depois disso ele foi olhando com obsessão naquele objeto, foi para casa estudar sobre o objeto. O objeto nada mais era que a lança que feriu Jesus pelo centurião, né, da época, na altura do tórax de Jesus. E aí, quem obtiver aquela lança vai ter o poder para dominar o mundo. Bom, e esse garotinho começou a criar uma obsessão por essa lança, até que ele começou a visitar o museu mais e mais vezes, e ele chegou um dia perto da lança e a tocou, infringindo a lei, assim, né, do museu, e tocou na lança. Nisso que ele toca, abre o mundo para ele. Abre o mundo da época que Jesus foi ferido. E toda aquela negatividade do passado, toda aquela confusão, aquela energia toda se mostrou em forma de filme para ele. E ele, como já tinha essa sensação de poder, pessimismo, de um sangue que corria nas veias dele e não sabia o porquê, ficou claro: Deus falou comigo, eu tenho que dominar o mundo. É isso, é essa a minha missão. E o nome desse garotinho se chama Hitler, Adolf Hitler. Isso não é história psicografada, isso é história contada por ele e relatada mais tarde no livro de Hermínio de Miranda, chamado O Anticristo. Médium do Anticristo. Por que médium? Porque Hitler, para quem não sabe, ele era um grande médium. Além de psicômetro, que não é uma faculdade mediúnica, ele tinha a faculdade de incorporação, desdobramento, entre outras. E esse garotinho, depois dessa visão relatada para ele, ele estudou e arrumou um jeito de entrar nas Forças Armadas. Daí por diante você já conhece a história. Só uma observação: o anticristo para a doutrina espírita não é um ser individual como outras plataformas estão especulando, não. Para a nossa ótica, é uma coletividade de espíritos que não querem o progresso da humanidade e se juntam e conseguem se afinizar com essas mentes que pensam nos seus iguais ideais, formas de pensamento, e assim criando caos na humanidade, como Adolf Hitler criou na época. Então, Hermínio de Miranda relata nesse livro, com as mensagens dele mesmo, né, do Adolf Hitler, as suas experiências mediúnicas. É um livro que eu indico ler pela gama de psicometrias que há nele. Muito interessante. Bom, como nós sabemos, eles atacam os espíritos que não querem o progresso da humanidade. Eles atacam o conjunto e atingem as mentes dos seus próprios ideais. Por isso eu digo, a nossa vontade e sentimentos são estimulados no nosso maior momento de perturbação. Por isso, atenção ao pegar no celular e falar palavras de ódio em rede social, em ficar remoendo ódio, porque isso tudo impregna em nossos objetos, nas nossas plantas. E essas formas de pensamento criaram formas praticamente concretas para Hitler, porque ele já vinha dentro de si remoendo um poder quando criança, isso. E só precisou da psicometria para entender o recado. Se você precisa de uma discussão para botar tudo para fora e até cometer alto coisas trágicas, atenção, o que a gente remói em silêncio
nós botamos para fora no nosso momento de tormento. Por isso, orai e vigiai os pensamentos. Tudo fica em forma de energia e tudo fica registrado. A nossa roupa, no nosso celular, no nosso objeto. E as suas entidades, as nossas entidades, não tem nada a ver com isso. A entidade vai para o centro para trabalhar, para si e para os demais. Claro, auxilia o médium quando há o merecimento. Quando não, não há o porquê auxiliá-lo. Porque cada um está na sua trajetória individual. A psicometria é muito utilizada ainda hoje, mas não no Brasil, país afora, para encontrar crianças desaparecidas através de roupas, fotos e objetos deixados por elas antes do desaparecimento. Até se essas crianças viraram futuros cadáveres ou foram mortas, o médium consegue achar o lugar que elas foram enterradas, porque esse fluido é fluido nosso, fluido animal. Então ele está ligado diretamente ainda ao corpo dessa criatura humana, ou nós, nós, criaturas humanas. Tudo aquilo que possui vida e energia possui fluido. A planta possui fluido, os passarinhos possuem fluido. Tudo aquilo que for vida, um meteoro, um meteorito, os diamantes, tudo que for embasado de energia vital tem fluido. Então tudo fica registrado. Nada passa aos olhos dos psicômetros e aos olhos de Deus. Orai e vigiai nossos pensamentos para que possamos deixar bons fluidos nas plantas, nas roupas, nos celulares e aonde quer que vamos. E aonde quer que formos, deixarmos bons fluidos. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.